Quando foi que deu aquele estralo que você precisava É. de verdade se converter e conhecer Jesus? Então, eu precisei sofrer, né? Muito. Você Primeiro, sofreu muito? muito, muito, muito. Porque É. assim, quando eu comecei a ter a vontade de voltar, vamos se dizer assim, ter a vontade Aham. de me levantar, porque olha, Manzilda, inclusive o Mateus, com 12 anos, eu cheguei a voltar para a igreja. O meu esposo aceitou Jesus, olha só. O meu esposo se batizou. O meu filho se batizou. Uhum. E no primeira oportunidade, lá estava eu de novo, com o pé no mundo. Você não conseguia se afirmar. Não conseguia. Eu não conseguia. E aí aconteceu o quê? Eu saio, sai o meu filho e sai o meu esposo da presença. Entende? Uhum. Como você diz, como é sério isso? Então, assim, não podemos brincar com Deus. Nunca. Sempre obedecer, nunca sair da presença. Porque quando ele toca de verdade, quando ele chama, aí você vai sentir na pele. E foi o que aconteceu comigo. Criamos o Mateus, tivemos muitas dificuldades no início do nosso casamento, eu com meu esposo, muita mesmo. Uhum. Por isso que eu falo que hoje em dia eu digo que ele é um presente, né, para mim, porque o Senhor ele transformou o nosso casamento. Eu falo que se fosse por nós, eu e ele, nós talvez não estaríamos hoje juntos mais, né? Mas o Senhor, ele é aquele que tem os planos, ele sabe tudo. Então ele falou: "Não, esse aí é seu e essa daí é sua. Glória a Então vai Deus. até o fim." E Uhum. aqui nós estamos. Ano que vem, inclusive, 20 anos de casados. Para a glória Uau. de Deus. Tá. Então, quando foi que você entendeu isso? Eu comecei realmente a ficar muito doente. Doente a ponto de. O meu esposo, ele é autônomo. E eu tenho curso, olha só, eu tenho curso de cabeleireira, eu sou manicure, eu sou depiladora, designer. Toda a profissão que hoje, não só hoje, né, sempre deu muito certo. É uma profissão muito, muito boa, muito rendável, né? Uhum. E daí o meu esposo, ele começou a investir em mim. O primeiro espaço que o meu esposo abriu para mim trabalhar foi aqui em Boituva, Irmãzilda. É. Ele locou um espaço ali para o lado do centro, não me lembro, não sei agora falar o endereço, muito grande, com salas para a gente locar para os profissionais, mas não deu certo. Aí nós fomos para Macapá. Meu esposo é de Macapá. Quando a gente chegou em Macapá, Irmãzilda, nós chegamos com uma mão na frente e outra atrás. Nós fomos para a casa de uma cunhada. E ali nós ficamos. Um trazia um trocadinho, o outro trazia uma mistura. Foi assim. 1 mês, 2 meses, aquilo começou a me dar um desespero. Eu falei, não, Jesus tem misericórdia. E chegando em Macapá, eu já comecei a ir para a igreja. Eu ia na igreja, comecei a servir a Deus e fiz uma campanha, não me esqueço. Eu fiz uma campanha de 7 dias. E o meu pedido era só que o Senhor abrisse as portas para que nós pudéssemos retomar a nossa vida, para que nós pudéssemos manter a nossa família. No 5º dia da campanha, eu estava dentro de casa quando eu falei assim, veio um estalo assim em mim. O pessoal lá vende muito na beira da rua, sabe? É. Aqui é mais difícil da gente ver, mas em Macapá Uhum. não. Todo lugar tem uma venda de alguma coisa, até comida. Eles têm a Na banquinha lá na rua? rua, Uhum. né? Eles têm esse hábito lá, essa cultura, né? Uhum. Que eles dizem. E eu falei assim, meu bem, sabe o que eu tava pensando? Fala. O que você acha da gente pôr uma venda de tapioca aqui na calçada da Tereza? Ele, tá maluca? É. Eu falei, por que, amor? Você acha que a minha irmã vai deixar a gente fazer isso?
uma casona da minha cunhada na avenida, né? Uhum. Então, para ele, a princípio, foi uma coisa ruim, né? Que eu falei. Absurda. Eu falei, tá bom, fiquei Uhum. calada, mas aquilo que gerou dentro de mim não saiu aquela ideia. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Só que eu nunca tinha feito tapioca, feito em casa, tapioquinha com manteiga, no máximo coco e leite condensado, né? Uhum. Foi assim. Era assim que eu conhecia a tapioca. E lá também todos comem tapioca de todos os recheios que você imagina em Macapá. E isso não saiu da minha mente. Sexto dia da campanha, no sétimo dia que foi para finalizar, eu tentei de novo. Aí ele falou: olha, amor, faz assim. Você fala com a Tereza. Se ela deixar, liguei para minha cunhada na hora. Expliquei, falei para ela. Na mesma hora também ela respondeu, nem pensou. Porque na época ela deixou a gente na casa e foi para Belém, para casa da filha. Ela falou: pode, Patrícia. Pode sim, fica à vontade. Não vejo nenhum problema. E aquela palavra dela me alegrou e eu fui toda feliz falar para ele. E mesmo assim ele relutou, pensou. Resumindo, uma cunhada minha arrumou pra gente um carrinho e deu o endereço pra gente buscar. É muito engraçado essa parte. É. Hoje, né, quando a gente lembra e comenta. E esse carrinho, irmã Zilda, ele estava todo enferrujado. E nós viemos pelaquela avenida imensa de Macapá, empurrando esse carrinho. Ele fazia nhé, nhé, Ai, nhé, meu Deus. nhé, nhé, nhé. Senhor, eu ria por dentro, porque eu já estava entendendo que foi o fruto da campanha que eu fiz. De que maneira ia acontecer, eu não sabia, mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque mesmo todas as vezes que eu me afastei do caminho, eu sempre soube e sempre criei que o nosso Deus, ele faz, ele tem poder. Só que muitas vezes, Mazilda, a gente não tem força. Quando nós nos afastamos, a gente tem, assim, uma sobrecarga do mal sobre a nossa vida, sabia? Como assim? Sobrecarga. Vamos ver aqui, ó. Está aqui em Mateus Uhum. 12, 45. Para vocês entenderem, que diz assim: então, vá e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Ah, sim. Aí são os 7 demônios, né? Os espíritos que Exato. vêm sobre as pessoas que se afastam da presença de Deus. Exatamente. E é isso que acontece. Uhum. Agora, às vezes eu fico imaginando, isso é quando a gente se afasta uma vez. Será que isso não vai dobrando, 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 dobrando? Imagine como que eu já não estava esse mal sobre a minha vida. Então, nada que eu tentasse ia para frente. Nada. Porque eu não pedi autorização para Deus. Eu não consagrava nada a Deus. Nada, nem a minha vida. Eu estava vivendo por viver. E mesmo assim a misericórdia dele foi grande, porque ele vai Exatamente. responder uma campanha. Uma campanha, Que veja muitos, bem. né, fazem isso. Acontece também quando a pessoa não tem o conhecimento da palavra, achando que Deus ou a igreja é um hospital onde só vai buscar coisa que te Exato. favorece. Exatamente. Quando ele entrega aquilo que você quer, ai, tanto faz, tanto fez. Era isso que você estava vivendo. Você já deduziu o que vai acontecer na realidade.